Bem, pastor Soares, nós temos aqui algumas perguntas para assim poder esclarecer alguns temas atuais da vida cotidiana das pessoas, sobre a Bíblia, sobre diversos temas, e gostaria que o senhor respondesse de modo sucinto e que as pessoas pudessem ter uma visão correta daquilo que a Bíblia ensina. E a primeira pergunta é a seguinte: o estudo da Bíblia é importante ou procurar estudar a Bíblia para entendê-la é errado? Existe hoje uma grande negligência quanto ao estudo da Bíblia, até porque algumas denominações entendem ser contrário à própria Bíblia, mas estamos para expor a doutrina bíblica em nosso programa. A Voz do Evangelho expõe o Evangelho como ele é e as doutrinas da Bíblia, a palavra de Deus. E é importante, sim, o estudo da Bíblia, e não há nisso contradição. Somos encorajados e desafiados até a examinar e estudar a Escritura Sagrada, e por ela mesma nós temos esse incentivo. No livro de Atos 17:11, existem os bereanos. Bereanos são aqueles que eram mais nobres que os tessalonicenses, porque examinaram as Escrituras com toda a avidez, procurando saber se as coisas que ouviam eram de fato assim. Temos também no livro de Neemias, capítulo 8, o estudo da Bíblia, quando eles liam e davam explicações. Segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Diz São Pedro em 2ª carta 3:16 e 18, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles, e manda-nos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence a glória e honra pelos séculos dos séculos. E até porque o profeta Jeremias falou que é maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente, e o obreiro tem que conhecer bem a Escritura, estudá-la para poder transmitir com segurança ao público ao qual ele ministra a palavra de Deus. Pastor, a Bíblia é um livro considerado pelo mundo inteiro, é um livro que está em todas as bibliotecas do mundo. É um livro que a sociedade tem muita estima. Mas eu queria saber se a Bíblia tem várias interpretações ou todos têm que procurar uma interpretação que está nela mesma. É pertinente a pergunta, porque cada pessoa quer ter sua interpretação da Bíblia. E ela não veio de particular interpretação. A Bíblia realmente é o livro de Deus que nos foi dado, não de interpretação particular, mas foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo número 1, versos 20 e 21, nos dá conta, dando essa orientação. E então a Bíblia é a revelação de Deus. Hoje ela está completa, não pode ser alterada, nem tampouco diminuída, e de forma que tudo o que precisamos saber sobre a vontade de Deus, sobre o futuro, sobre a nossa vida, no sentido de nossa relação com Deus, nós podemos recorrer à palavra de Deus e encontrar com toda a segurança diretrizes seguras para o nosso caminhar agora e na eternidade. Pastor, a Bíblia é a palavra de Deus ou é a essência de Deus? Alguns interpretam a Bíblia como sendo a essência de Deus, mas é errado. Ela é a revelação de Deus e não a essência de Deus. A Bíblia foi dada por Deus, ela é inspirada por Ele. Por inspiração se entende que ela foi revelada da parte de Deus, usando escritores sacros, os quais usaram suas próprias estilísticas de redação, mas o que eles compuseram foi verdadeiramente a vontade e a revelação de Deus ao mundo, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pastor, essa temática específica sobre a Bíblia
queria que o senhor respondesse se nós temos de ter como base de fé e prática só a Bíblia, ou nós podemos recorrer às visões, aos sonhos e às revelações dos nossos dias. Nós temos de ter somente a Bíblia, não podemos recorrer a coisas quaisquer como complemento à Bíblia, pois se houvesse hoje visão, revelação como base de vida prática para nós hoje, a Bíblia não estaria completa, mas ela foi concluída, não pode ser alterada conforme já foi dito, e nós temos que nos basear apenas no que Deus já revelou. E se tivesse algum escrito extra-bíblico hoje, teríamos de tê-lo como sendo palavra de Deus, e ela é inalterável em Apocalipse 22, 18 e 19, e Provérbios, versículo número 5 e 6 do capítulo 30, toda a palavra de Deus é pura, não se pode acrescentar a palavra de Deus. E as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. E aí vem as complicações quando a pessoa quer mudar a palavra de Deus, mudar a sua base de prática, aí vem outros evangelhos, e aí vem inovações, e Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, diz que o apóstolo Paulo, que se alguém, ou até mesmo eles próprios apóstolos, viessem com evangelho diferente, que seria razão de maldição, seja anátema, diz Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Ok, pastor, obrigado. É verdade que nós devemos ter como nossa única base de fé e prática a Bíblia, né? Infelizmente tem algumas religiões que têm outras fontes de autoridade e isso realmente não é bom. Mas como podemos entender, eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais teológica e de uma certa forma mais difícil de explicar, sobre a Trindade. É um tema que muita gente não entende. E como nós podemos entender a doutrina da Trindade? São 3 deuses? Ou é um só em épocas diferentes, de forma diferente? Como nós podemos entender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Muitas distorções doutrinárias e até práticas vêm com uma ideia errada acerca da pessoa de Deus, mas temos de entendê-la como nos apresenta a Escritura, que Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. De forma que, teologicamente, a doutrina da Trindade é entendida da seguinte forma: na natureza de um Deus eterno, existem 3 pessoas distintas e eternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os 3 são o mesmo Deus, todos completamente Deus. Todavia, o Pai não é o Filho, nem o Filho o Espírito Santo, não é o Pai, o Espírito Santo também não é o Pai, nem o Filho. A Bíblia nos mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são pessoas sucessivas, porque são eternas e simultâneas. Estou com isso corrigindo até uma aberração que existe nos nossos tempos contemporânea, que diz que Deus, ele foi Deus, passou a ser Jesus. Então, depois Jesus deixou de ser Jesus, passou a ser o Espírito Santo. Isso não é correto. O Deus eterno, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, existem simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, as 3 pessoas, contudo são uma só essência. Ok, pastor. Só para completar, então nós podemos dizer que em essência, Deus, o Espírito Santo e Jesus, eles têm o mesmo poder, vamos dizer assim. Mas, além disso, e do que o senhor já falou, como o senhor fundamenta a sua fé, mostrando alguns textos das Escrituras que mostra isso com clareza? No Evangelho de João, capítulo 5, encontramos a oração sacerdotal. Na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai para que o glorifique com a glória que teve com ele antes da fundação do mundo, mostrando-se ele existindo com o Pai. Em Hebreus capítulo 9, verso 14,
mostra que o Espírito Santo é eterno, Hebreus 9,14. Eles têm vontades separadas, contudo não conflitantes. E Lucas capítulo 22, verso 42. O Senhor Jesus fala sobre o fazer a vontade do Pai. Então, eles têm vontades separadas, mas não conflitantes. Ok, pastor. Ainda somente sobre essa temática, muita gente compara a Trindade com o ovo, né? A casca, a gema e a clara. O senhor acha essa metáfora pobre ou como é que o senhor vê essa comparação? Faz sentido por ser assim, uma unidade, mas com as três partes, né? É um pouco fraca, mas é uma forma de representar, né? Alguém mostra também um triângulo. Sim. Um triângulo com três partes, né? Mas é um triângulo. Então, o Deus, ele são três pessoas, melhor dizendo, em uma só essência. Voltando um pouco à temática da Bíblia, é importante ter uma metodologia, um método de ler a Bíblia. E como nós devemos ler a Bíblia, enfim, para entendê-la de verdade? Três coisas devemos ter em mente ao ler a Bíblia: observação, interpretação e aplicação. Na observação, nós vemos o que está escrito, da forma em que está escrito. Porque a Bíblia, ela obedece linguagem ordinária, regras ordinárias da linguagem humana. No caso, se nossa Bíblia está em português, tem que atender às normas da língua portuguesa, sabendo que foi escrito originalmente em língua diferente, mas foi traduzido e com muito critério e muito cuidado. Então, observação é o que está lá. A interpretação é o que significa. E a aplicação, que relação tem isso com a minha vida? Cada palavra deve estar no seu contexto, no contexto da frase. Cada frase no contexto do versículo, cada versículo com relação ao capítulo, o capítulo com relação ao livro e o livro com relação à Bíblia toda. Não se deve pegar um texto e aplicá-lo isoladamente ou formular uma doutrina em cima de um texto isolado, mas cada coisa dentro do seu contexto conforme citado. É verdade, porque às vezes as pessoas pegam o Velho Testamento e tentam aplicar as promessas para Israel para os dias de hoje, para a igreja, não é isso, pastor? É verdade, alguém já disse, pegou a Bíblia com muita ênfase e disse: todas as promessas desse livro são minhas, glória a Deus. É mentira, meu irmão, não é verdade, não é verdade. Sabe por quê? Eu quero mostrar a você, por exemplo, uma promessa. Um dia Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É para você essa promessa? Você não quer para você isso. Realmente tem que interpretar a Bíblia até dispensacionalmente em cada situação, Deus agindo com o povo de uma forma, dando-lhe responsabilidades e cobrando o não cumprimento destas responsabilidades. Por isso que é bom usar uma boa exegese e uma boa hermenêutica. É verdade. Pastor, essa pergunta, muitas pessoas já me fizeram e eu gostaria de ter a sua resposta. Existe uma igreja certa? E se for, qual é essa igreja que tem essa exclusividade, finalmente? Eu imagino que você, como professor, educador, tenha ouvido muitas perguntas mesmo, e eu também tenho ouvido pessoas preocupadas com a questão: qual é a igreja certa no mundo? Subentendendo elas que só tem uma igreja certa, e por isso faz essa pergunta. Não existe isso de uma igreja certa e todas as outras condenadas. Também não podemos globalizar dizendo que tudo é a mesma coisa, generalizar. Não podemos fazer também isso. O certo é que aqueles que mantêm-se fiéis às Escrituras, qualquer grupo em qualquer lugar, naturalmente se mantém fiéis às Escrituras, fazendo o que Deus ordena na Bíblia. Esta é uma igreja que pode ser classificada como igreja de Jesus Cristo, uma igreja certa. Mas também qualquer que sai dos padrões, não importa o seu nome, está errado. Então não existe uma única igreja certa.
como algumas pessoas pensam, porque até porque no primeiro século já existiam 7 igrejas na Ásia Menor e todas pertenciam a Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulos 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, mas todas eram de Jesus. Contudo, cada uma tinha uma responsabilidade para com o Senhor Jesus, de forma que qualquer igreja que esteja embasada na doutrina cristã e tendo como norma de fé e prática a palavra de Deus e seguindo seus princípios, então pode classificar-se como igreja de Jesus. Do contrário, está distante. Ok. Essa pergunta, de um certo modo, responde à anterior, é sobre a salvação. Porque muitas igrejas têm uma visão errada acerca da salvação. E o que é que envolve a fé bíblica para a salvação? É que algumas pessoas interpretam muito como sendo a igreja salvando, ou então uma pessoa humana salvando, ou como sendo obra salvando, ou como sendo uma luta no dia a dia lhe salvando. O certo é que, segundo a Bíblia, para a salvação, essa essência aí que estamos falando envolve arrependimento de pecado e uma fé genuína no Cristo vivo, ressuscitado, que foi entregue lá na cruz do Calvário. Nós não somos salvos por tradições, não somos salvos também por mera agonia ou por agitação, como diz em Jó 35:13, só gritos vazios Deus não ouve, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. E Jesus em seus ensinos disse que esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, versos 8 e 9, citei Jó 35:13. E em Mateus 7:21, Jesus fala sobre um grupo de pessoas que estarão distantes dele, mesmo tendo usado o seu nome e até exorcizado e feito aparentes milagres, mas estarão longe dele na eternidade. De forma que Jesus pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6:46. E também em 2 Timóteo 2:19 está a marca, o registro para os autênticos seguidores de Jesus, para a sua igreja, que o fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. O pastor Jean, só colaborando com a sua pergunta, tem mais um detalhe nessa questão, é que as pessoas dizem: só Deus sabe se eu vou ser salvo ou não. É evidente que Deus sabe. Agora, dizer que Deus sabe que toda a culpa está sendo jogada para Deus é outra questão também, né? É verdade. E, assim, ainda comentando sobre essa temática, na minha opinião, o catolicismo e o espiritismo estão equivocados em achar que a salvação é pelas obras. E isso está nos acróstimos, na doutrina dessas religiões. A Bíblia é muito clara quando diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não podemos colocar o nosso mérito para a salvação, porque nós estamos aqui para enaltecer a obra de Jesus Cristo que ele fez na cruz do Calvário. É a única coisa que pode introduzir o pecador ao trono da graça de Deus, é o que Jesus Cristo fez lá na cruz para qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer líder, qualquer que quer então ter um relacionamento com Deus, se não for pela obra de Cristo, está longe. É isso. Aí, ainda falando sobre salvação, às vezes as pessoas interrogam e dizem: você está salvo? Você não pode dizer que você está salvo. Por quê? Você se acha melhor do que eu, coisa assim? Então eu pergunto: o crente está salvo? Mas de quê? O crente está salvo de quê? É uma boa coisa para se pensar nesta oportunidade, proclamando o Evangelho, a salvação em Cristo. Salvação de quê? A salvação, ela existe em três tempos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos da condenação, da penalidade do pecado. Algumas pessoas dizem: está salvo do céu, só vai para o céu da boca de uma onça, né? Mas que conversa, diz claramente. João 5:24, Jesus disse: quem ouve
a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Note, tem a vida eterna o crente já tem, e passou da morte para a vida, porque Cristo é nossa Páscoa, nossa passagem da morte para a vida. Então, nós fomos salvos no passado da penalidade do pecado. No presente estamos sendo salvos do pecado, vivendo no Espírito Santo. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. No futuro seremos salvos, sim, da presença do pecado, quando o Senhor Jesus virá para resgatar a sua propriedade, o seu povo, a sua igreja. E por isso hoje proclamamos a salvação. E para nós que somos salvos, a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos, é poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Pastor, ainda uma pergunta que talvez o ouvinte não entenda muito, que é ser participante da natureza divina, é mais um termo teológico. Então o crente, ele é participante da natureza divina ou ele é um Deus? Essa questão é muito importante pelo fato que ela é disseminada na mídia, na televisão, e eu posso até citar nomes de pessoas que dizem isso. Eu digo com base porque já ouvi e também já li em livros. Cuidado com a Valnice Milhomes. A Valnice Milhomes, eu ouvi ela ensinando um estudo na televisão e através de uma fita cassete ensinando isso. Não um vídeo, mas era uma fita daquela cassete. Então, ensinando isso, que o ser humano, por ter a natureza de Deus, então é como Deus. Na verdade, é o que está citado aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, é mal interpretado por algumas pessoas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu quero dizer com isso também que o Robert Schuller, alguns têm um apreço pelo livro do Robert Schuller, ele também tem esse pensamento que o ser humano não é apenas um filho de Deus, mas você é como se fosse Deus, porque o Espírito de Deus está em você. Então, temos que corrigir essa tamanha aberração, porque nós somos, sim, participantes da natureza divina, longe de dizer que somos agora Deus, pois isso seria um problema grave doutrinário. A Bíblia diz que antes de Deus nenhum se formou, nem outro qualquer haverá. Isaías 43, verso número 10. Nesta passagem existem duas grandes verdades. Só há um Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Só há um. Primeira coisa nesse texto. Segundo, esse Deus pode ter certeza, com clareza, que ele não é você. Deus é Deus. Graças a Deus, como crentes agora, nós participamos da sua natureza, mas Deus é Deus. Ok. Vamos falar um pouco agora sobre os demônios. É uma temática que, vez por outra, ganha um espaço na mídia. E sobre essa temática, depois eu quero também fazer um comentário sobre os demônios, sobre o diabo, se existe ou não. Mas o crente, ele poderá ficar possuído por um demônio? Eu estive numa cidade recentemente e uma irmã nova convertida perguntou se eu iria fazer uma visita a uma pessoa, se poderia fazer, dando a oportunidade, poderei. E ela disse, olha, essa pessoa é crente de uma determinada igreja, mas ela fica possuída pelo demônio de vez em quando. Então, a irmã era nova convertida, não entende, né, a doutrina ainda, porque está aprendendo ainda, mas eu deixei bem claro para ela, olha, minha irmã, pode ter certeza, a pessoa nunca foi crente, não é um crente, porque o crente jamais
jamais poderá ser possuído pelo diabo, pelo demônio. Não estou dizendo com isso que o diabo não vai influenciar uma pessoa, tentar e induzir ao pecado, mas possuir o crente ser possesso pelo diabo, isso aí absolutamente não. 1 Coríntios 3,16 declara que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? 1 João 5,18 diz que aquele que é de Deus guarda-se incontaminado e o maligno não lhe toca. Você que é um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza convicta e absoluta que o diabo você nunca vai ser possesso por Satanás. Isto é uma libertação que aconteceu uma vez por todas quando você nasceu de novo pela palavra de Deus, agora como um filho de Deus, com nova prática na vida, e por isso pode ter segurança de que agora você pertence ao reino de Deus. Agora, é claro que o inimigo pode ter assim algum poder para neutralizar você no sentido de deixar você inativo, sem servir a Deus, mas possuído por Satanás. Jamais é uma libertação que aconteceu uma vez por todas, por toda a sua vida, adentrando-se à eternidade. Porque quem é de Cristo é possuído pelo Espírito Santo de Deus, então não cabe mais um outro ser, um ser espiritual personificado da maldade, que é o diabo, os demônios, que eles existem. Agora, cabe uma observação também, é que muitas igrejas sobrevivem por causa do diabo. Só falam mais no diabo, falam mais em demônio do que em Jesus Cristo e do que na Bíblia. Começa o culto em algumas igrejas, chega a equipe de demônio. Parece ter um convênio com o diabo. Começa o culto, chega logo os demônios, porque para tirar tem que pagar. E para já ter um contrato pronto. Então, na Bíblia a gente vê um tanto diferente. Nosso culto tem que ser ordeiro, racional. E muita gente leva mais tempo conversando com o diabo do que conversando com Deus. E por isso nós temos que exaltar o Deus da Bíblia. A oração é dirigida a Deus, não ao diabo. E muita gente tem uma conversa muito franca com Satanás, em vez de estar simplesmente adorando a Deus, orando a Jesus Cristo e engrandecendo como fruto de sua dignidade. O problema é porque essas igrejas neopentecostais, dá vontade de dizer o nome, essas igrejas neopentecostais, e eu vou logo dizer o nome, uma das mais importantes, que é a de Edir Macedo, essas igrejas, elas mercantilizam a fé. E quando elas mercantilizam a fé, elas se apropriam da figura do demônio para impor medo às pessoas e dizer, você está com um demônio do desemprego, com um demônio da doença, para que as pessoas possam doar o dinheiro e serem curadas, entre aspas, desse mal que assola a sociedade. E por isso que muita gente vai buscar esperança nessas igrejas e elas sobrevivem dessa pedagogia do medo, utilizando o diabo. Ou seja, elas só sobrevivem porque usando de maneira banalizada o demônio e usando as escrituras de maneira deturpada também. É por isso que o apóstolo João disse que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Entretanto, aquele que está firmado no Senhor, então não anda no temor, não tem essa tormenta na sua vida. Portanto, a gente agradece a Deus pela libertação que pode fazer a cada um dos nossos radio-ouvintes que está sintonizando nosso programa. Olhe para Jesus, estamos aqui para apontar a Jesus, para mostrar a vida em Jesus Cristo, para mostrar a solução nele simplesmente, não numa igreja, não em nós mesmos, não em um segmento humano, mas em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que por nós se entregou, deu a sua vida e ressuscitou, e então, claro, estabeleceu a sua igreja, a qual existe com muita responsabilidade diante dele para ministrar a verdade a cada vida e a cada coração. Pastor Jean, muito obrigado pela participação em nosso programa.